E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a um novo vídeo dessa série de como fazer seu primeiro jogo. A gente está chegando no final da série e nesse vídeo a gente vai aprender sobre UI, a interface com o usuário. Vamos pro vídeo. Então, recapitulando, no vídeo anterior a gente adicionou a arte no jogo, que deixou o nosso gameplay um pouco mais imersivo. E a única coisa que eu quero fazer antes de adicionar a UI é arrumar essa luz, que eu acho que nossa cena está um pouco clara demais, iluminada demais para um jogo que deve se passar no espaço. Isso é porque a nossa skybox, esse ambiente que você está vendo na cena, que a gente colocou no vídeo passado, também está contribuindo para a iluminação da cena. Se você vir aqui, por exemplo, na nossa Directional Light e desabilitar o objeto, você pode ver que mesmo com a nossa única luz da cena desligada, os nossos objetos ainda têm um pouco de iluminação residual neles, tanto a nave quanto o droid, se você olhar bem aqui no fundo. E isso é porque a nossa Skybox, se a gente vir aqui em Skybox, no nosso material, tem esse parâmetro que chama exposição, que determina justamente o quanto de luz que ela contribui para a cena. Se a gente diminuir isso aqui para mais ou menos 0,65, você vê que já fica bem melhor, a nossa nave está um pouco mais escura e a nossa cena, no geral, está bem mais escura. Você pode ver que se eu levar até o zero, tudo fica bastante escuro. Vou voltar para 0,65 aqui. E agora, se a gente voltar e habilitar a nossa luz de novo, eu acho que está bem melhor agora, está um pouco mais escuro, tem um pouco mais de contraste entre o ambiente atrás da gente e a nossa nave e os inimigos, que eu acho que dá a ideia melhor de que a gente está no espaço. Excelente, e agora a gente pode começar a adicionar a nossa interface com o usuário, a UI, que é uma das partes mais importantes do jogo. De forma geral, a UI serve muito bem para fazer duas coisas. Primeiro, informar o jogador de alguma coisa que ele precisa saber, por exemplo, a posição dele no mapa, qual missão ele está fazendo nesse momento, por exemplo. E também para ajudar o jogador a interagir com algumas coisas que são mais abstratas ou que faz mais sentido mostrar em 2D ao invés de 3D, como por exemplo o inventário. Então, para implementar a UI na Unity, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar o Canvas. O Canvas é basicamente uma tela 2D que guarda toda a nossa interface com o usuário. Para adicionar o Canvas, a gente vem aqui em Game Object, UI, Canvas, e se a gente clicar duas vezes nele, ele dá um zoom out aqui, você pode ver que ele é bem uma tela 2D bem grande. E para todos os efeitos, essa tela não participa do resto do nosso jogo. Nada que está nessa tela pode, por exemplo, interagir fisicamente com o nosso jogador ou algum dos nossos inimigos. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Canvas, vir em UI Scale Mode e trocar para Scale with Screen Size. Isso basicamente vai ajudar a nossa UI a escalar de forma certa quando a gente muda a resolução do jogo. E aqui você pode ver que ele pede uma resolução de referência. Essa vai ser a resolução mínima que você vai suportar para o seu jogo e vai ser a referência para ele escalar a sua interface. Para a gente, 800 por 600, o valor padrão tá ok. E aqui você também pode escolher o quanto que ele vai levar em consideração a largura versus a altura na hora de escalar. Se for 0, ele vai levar em consideração só a largura. Se for 1, só a altura. Para o nosso caso, vamos colocar 0,5 para ele levar em consideração os dois igualmente. Vamos então adicionar o nosso primeiro elemento de UI na cena. Antes de começar, vamos clicar aqui em 2D na nossa cena. Isso aí vai colocar a nossa cena em 2D e assim fica muito mais fácil de editar a UI. Nessa visão você pode dar zoom in e zoom out como sempre. E você pode arrastar a tela apertando Ctrl e Alt e o botão esquerdo, como eu falei em alguns vídeos atrás, ou também só o botão direito nessa cena funciona para a mesma coisa. E a gente pode adicionar o nosso primeiro elemento, clicando aqui no Canvas com o botão direito, UI Text. E tá um pouco difícil de ver, mas se a gente der um zoom in, você pode ver que tem a frase New Text em cinza aqui. Se a gente for nas propriedades em cor, a gente pode mudar para branco e assim fica mais fácil ver. Vamos dar um zoom alto. E para posicionar um elemento de UI na cena, a gente usa um quarto controle, que na verdade já está selecionado aqui, que é logo do lado do Scale Tool. Esse aqui é o nosso Move, Rotate, Scale, e esse aqui é o Hack Tool, o controle de retângulo. Ele é especialmente feito para mexer com UI. Se você clicar dentro dele aqui, você pode controlar onde o objeto vai ficar. Ele também te indica quando você está chegando no centro aqui. E com esse texto a gente quer mostrar a nossa pontuação, então vamos colocar ele aqui no meio, mais ou menos em cima. Vamos aumentar essa caixinha um pouquinho, selecionando a ponta dela e expandindo aqui. Puxar para o meio de novo. Aqui nas propriedades do texto, vamos em Alignment e colocar no meio para os dois. E
no tamanho da fonte aumentar até mais ou menos 60. E agora a gente pode ir nessa caixinha que fica a preview do nosso texto. Vamos mudar para 999. Vamos aqui em Horizontal Overflow e trocar para Overflow. Isso vai garantir que se o número ficar muito grande, ele vai simplesmente deixar passar. E vamos colocar uma cor um pouco mais consistente com o ambiente. Talvez um vermelho um pouco mais escuro. Acho que mais ou menos assim tá legal. E se você quiser usar os mesmos valores que eu, você pode copiar esse valor aqui do RGB na sua Unity também. Excelente! E agora que a gente criou o nosso primeiro elemento, a gente quer controlar o texto que esse elemento mostra durante o jogo para mostrar a pontuação que o nosso jogador fez. Para fazer isso, a gente vem aqui em Scripts, vamos clicar 2 vezes no nosso Game Controller. E a primeira coisa que a gente quer adicionar aqui é uma referência para o nosso texto, né? Já que a gente quer mudar os valores dele durante o jogo. Então a gente vai criar uma variável, mas primeiro, para criar uma variável que referencia alguma coisa de UI na Unity, a gente tem que vir aqui em cima e colocar using unitengine.ui. E isso adiciona um módulo de UI para o nosso código. E agora a gente pode vir aqui e adicionar a nossa variável, que vai ser public, o tipo do nosso texto, que se você olhar aqui, o componente que a gente quer chama text. Então public text, vou chamar de texto pontuação, para não confundir com a pontuação real do jogador, que é um número, e ponto e vírgula. E agora a gente tem uma referência para o nosso texto lá na UI, mas como é que a gente sabe a pontuação que o jogador fez? Na verdade, isso depende do design do jogo. Para fazer uma coisa bem simples aqui, a gente pode considerar que a pontuação do jogador é simplesmente o quanto que ele andou para frente. Porque tecnicamente, quanto mais para frente a nossa nave anda, quer dizer que o jogador sobreviveu por mais tempo, o que é uma medida da habilidade dele, e também esse valor cresce com o tempo, o que faz sentido para a pontuação do jogador. Então como é que a gente sabe o quanto que o jogador andou? Bom, se a gente souber a posição que ele está nesse momento e a posição que ele começou, a diferença entre elas é justamente o quanto que o jogador andou. E para saber a posição que o jogador está em um determinado momento, a gente precisa do quê? De uma referência. Então vamos criar a nossa referência aqui, public player controller, player. E eu não sei se está dando para reparar, mas você percebe que as coisas se repetem bastante? O que a gente faz, obviamente, muda, mas os fundamentos são sempre os mesmos. A gente cria componentes, variáveis e funções e tenta colocar isso tudo de uma forma que faça sentido e crie o comportamento que a gente quer para o nosso jogo. Então, voltando aqui, a gente quer saber a posição do jogador no início do nosso jogo, o que quer dizer que a gente vai usar a função start, e a gente pode acessar a posição do jogador escrevendo player.transform.position, e a gente quer salvar essa posição, então para salvar ela a gente precisa de uma variável. Se você colocar seu mouse aqui na variável posição do jogador, você pode ver que ela é do tipo vector3, vector3. Então a gente pode vir aqui em cima e escrever vector3, que é o tipo, posição inicial e ponto e vírgula. E você deve ter reparado que dessa vez eu não escrevi a palavra public antes da variável. Isso é porque a gente não quer editar ela lá na Unity quando a gente estiver escolhendo os valores para o nosso componente. Então tirar a palavra public simplesmente quer dizer que ela não aparece no editor da Unity e também que ela é exclusiva, privada, só desse componente. Então agora que a gente tem a nossa variável, a gente pode escrever no start posição inicial igual a player.transform.position e ponto e vírgula. E vamos apagar esse outro que a gente escreveu aqui. E agora a gente pode descobrir o quanto que o jogador andou, vindo aqui no update, que roda todo o frame, e escrever vector3, distância percorrida, igual player.transform.position, que é a posição do jogador naquele momento, menos posição inicial. Eu acho que a gente não viu isso aqui antes, mas o que eu fiz aqui foi simplesmente criar uma variável dentro de uma função. E ela funciona igual a essas variáveis que a gente tem aqui no componente, a única diferença é que ela só existe dentro dessa função. O que quer dizer que, por exemplo, eu nem posso escrever public aqui se eu quiser, porque essa variável só existe dentro da função update. E agora que a gente sabe o quanto que o jogador andou, a gente pode calcular a pontuação dele, vendo o quanto que ele andou na direção para frente, que é a direção Z. Então eu vou vir aqui embaixo, colocar outra variável, float pontuação, e lembrando, float é simplesmente um número com vírgula, igual a distância percorrida, que é o nosso vetor do quanto o jogador andou, ponto Z, que é quanto ele andou para frente.
E agora, finalmente, a gente pode escrever a pontuação na tela setando o valor do nosso texto aqui. Então vou escrever texto.pontuação.text igual a pontuação. E agora tem duas coisas importantes para a gente notar aqui. Primeiro, talvez você esteja se perguntando por que a gente não escreveu simplesmente texto.pontuação igual a pontuação. Isso é porque essa variável aqui é uma referência para um componente inteiro, né? Se a gente vem aqui para Unity, o texto é um objeto inteiro de UI que tem um dos componentes dele como sendo esse text aqui, que é o que a gente está referenciando nessa variável. E esse componente de texto tem várias variáveis, uma delas é o texto que está na tela. Então por isso a gente tem que escrever texto.pontuação, que é o componente, text, que é a variável, inclusive você consegue ver o nome dela aqui, text, igual a pontuação. E segundo, você pode ver que tem uma linha vermelha aqui, e se a gente colocar o mouse em cima, ele fala não consigo converter de float para string. Isso é porque essa variável text, se você colocar o mouse em cima dela, ela é do tipo string, que são os textos que a gente escreve com abre e fecha aspas e alguma palavra dentro. E se você colocar o mouse na nossa pontuação aqui, você vê que ela é do tipo float, que a gente definiu aqui em cima. Então, o que ele está querendo dizer para você é que ele não entende o que você quer dizer quando você iguala uma string, que é um texto, a um número, que é um float. Então, para arrumar isso, o que a gente tem que escrever é texto.pontuação.text igual a pontuação.toString. E o que isso faz é exatamente transformar o nosso número, que é a pontuação, em uma representação dele em string, que é basicamente, se você tem o número 37, por exemplo, ele vai escrever a string 37. Vamos ver o resultado disso então? Se a gente salvar e voltar para Unity, vamos lembrar de clicar aqui no Game Controller e colocar as referências das variáveis que a gente criou aqui no nosso código. Se você não fizer isso e só apertar Play, você vai ver que o texto não vai mudar e ele vai te avisar aqui na mensagem do console que tem alguma coisa errada acontecendo. Inclusive, uma coisa bem útil, se você clicar 2 vezes na mensagem, ele te leva exatamente para a linha que tem o erro. Que no caso dessa aqui é porque a gente tem a referência do player, a gente está pegando a posição dele, mas a gente não colocou a referência do player aqui na Unity no Game Controller. Então vamos clicar em Clear aqui para apagar essas mensagens. Vamos pegar o jogador e puxar para a referência de player e o nosso texto e puxar para a referência do texto pontuação. Vamos apertar Play agora e ver o que acontece. E você pode ver que a nossa pontuação está realmente sendo atualizada bem rápido na tela. E também está um pouco estranha, né? Porque ela tem número com vírgula, que é meio estranho para uma pontuação de jogo. Então vamos arrumar isso. Se a gente tirar do Play e voltar para o Visual Studio, tem várias formas da gente tirar essa vírgula do nosso número, mas uma das formas é aqui no toString, dentro da função, a gente escreve abre e fecha aspas e 0 no meio. Isso aqui é uma opção de formatação que quer dizer que você não quer nenhum número depois da vírgula. Se você mudar isso para 2, por exemplo, vai ser 2 números depois da vírgula, 1 vai ser 1 e assim por diante. E essa é mais uma daquelas coisas que você aprende com o tempo, mas se você estiver interessado, eu deixei várias opções de formatações úteis na Unity aqui na descrição do vídeo. Vamos salvar então e voltar para Unity. E se a gente der play agora, a pontuação está crescendo de maneira um pouco melhor. E outra coisa que eu estou sentindo é que a pontuação está crescendo um pouco rápido demais, quando a gente olha para a pontuação aqui, e a gente pode resolver isso vindo para o Visual Studio e dividindo esse valor, que é a distância em z, por algum fator de nossa escolha. Então a gente pode vir aqui em cima, escrever public, porque a gente quer editar esse valor na Unity, float, divisor da pontuação. E aqui a gente escreve que a pontuação é igual a distância percorrida em z dividido, e esse é o sinal de divisão em programação, pelo divisor da pontuação. E se a gente salvar e voltar para Unity, aqui no Game Controller tem a nossa variável nova, divisor da pontuação, lembrando que ela nunca pode ser 0, porque senão você vai estar dividindo por 0 aqui, o que vai gerar um erro na Unity. Vamos tentar o valor de 10, por exemplo. E você pode ver que agora está um pouco melhor, né? Ela demora um pouco mais para começar a crescer e ela não está crescendo tão freneticamente como antes. Eu acho que está um pouco rápido ainda quando a gente começa a acelerar, então eu vou trocar talvez para
50 e vamos ver o resultado. Eu acho que 50 está interessante, mas um pouco devagar demais. Então eu vou deixar 20 aqui e a gente vai ajustando com o tempo se a gente sentir que o valor está muito rápido ou muito devagar. Beleza? E agora que a gente colocou pontuação no nosso jogo, a gente pode avançar um pouco mais na nossa UI e fazer uma tela de fim de jogo para o jogador no próximo vídeo. Como sempre, se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu joinha aqui embaixo e se você quiser ver mais conteúdo como esse, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Beleza? Eu espero você no próximo vídeo.